entendimento que eu quero trazer para você nesta noite, ele é muito profundo, mas tem tudo a ver com a libertação, tem tudo a ver com o alcançar o milagre de Deus. Porque quando nós falamos de milagre de Deus, de sinais, de prodígios, parece meio complicado, mas é simples. Simples para aqueles que entendem a fé. Complicado para aqueles que não compreendem a fé e os seus mistérios. Mas eu quero que nesta noite você compreenda algo muito profundo na sua vida, na sua caminhada, na sua jornada de fé. Existe uma caminhada, existe uma jornada de fé. Nesse mundo, nós estamos em uma jornada de fé. Nós estamos neste mundo em uma jornada de fé. Amém? E não é fácil, mas é possível. Amém? É possível. E eu quero te trazer esse entendimento espiritual nesta noite, a fim de despertar o poder da fé que há em você, e depois nós vamos fazer a oração da fé. Êxodo capítulo 3, a partir do verso 9, vai dizer assim: e agora, o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Olha para mim, queridos. Aqui, Deus está falando com Moisés. Moisés, que outrora era príncipe no Egito, foge por ter matado também um egípcio. Depois da sua fuga, ele conhece Jetro, que era de Midian e sacerdote de Deus, casa com uma das suas filhas, Zípora, e passa a exercer o ofício da época, pastor de ovelhas. E em meio a esse pastoreio de ovelhas, Moisés leva as ovelhas para uma parte mais distante da sua casa, atrás do monte chamado Horebe, o monte do Senhor. E quando Moisés estava lá pastoreando, ele vê a sarça pegando fogo e não se queimando. Algo sobrenatural. Isso chama a atenção dele. E chama a atenção de Deus sobre a vida dele. Sabe o que eu aprendo com isso? Que quando as coisas de Deus me chamam a atenção, quando eu paro para prestar atenção nos desígnios de Deus, então eu estou chamando a atenção de Deus para a minha vida. Nós temos que prestar atenção nos desígnios de Deus. Tem muita coisa de Deus que às vezes passa despercebido na sua vida porque você está desatento. Tem muita coisa que não acontece porque você está desatento, espiritualmente falando. Mas quando Moisés ele vê a sarça se queimando, pegando fogo, e vê que ela não se queimava, ele entende que aquilo é algo diferente. E ele vai lá para ver.
E aí quando ele se aproxima, Deus começa a falar com ele. E aí Deus fala para ele o seguinte: olha, o meu povo clamou, eu ouvi, e eu te escolhi para você ir lá libertar eles. Aí no verso 11, vai dizer assim, ó: então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Essa é a primeira reação do ser humano em diversas situações. A quem sou eu? É verdade, nós não somos nada. É verdade, Moisés também não era nada. Então quando a pessoa está numa situação difícil, e você dá uma palavra de ânimo para ela, a primeira coisa que vai acontecer, se a pessoa está enfrentando um problema, humanamente falando impossível, por exemplo, e você fala para ela assim: olha, vai dar certo, a primeira coisa que ela vai fazer é olhar para ela. E quando ela olha para ela, ela vê que ela não tem condição de fazer com que aquilo dê o quê? Dê certo. Foi o que aconteceu com Moisés. Quando Deus começou a falar com Moisés, e Deus disse para Moisés assim, ó: eu te escolhi, você vai lá libertar o meu povo da escravidão. O que Moisés fez? Moisés olhou para ele. Quando Moisés olhou para ele, obviamente ele entendeu que ele não tinha e não tinha mesmo. Toda vez que você olhar para você diante de um problema espiritual, humanamente falando, impossível, você vai perceber que você não tem condição. Mas aqui não se trata de ter condição pessoal ou não. Aqui se trata de quem está prometendo para você. É isso que faz toda a diferença. Aí, no verso 12, respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. Olha para mim, por favor. Então, quando Deus escolhe Moisés, Deus sabia que Moisés não tinha condição, assim como Deus sabe que nós não temos. Mas Deus não está preocupado com a condição de Moisés, porque Moisés é apenas um instrumento. Era ele que ia tirar o povo, era ele, Deus, que ia libertar o povo. Moisés era apenas um instrumento. Assim sou eu e assim é você. É Deus que vai libertar a sua família, é Deus que vai libertar o seu familiar, é Deus que vai libertar o seu filho, é Deus que vai te libertar, é Deus que vai te curar, é Deus que vai curar o seu filho, é Deus que vai libertar os teus caminhos financeiros, amém? Você é apenas o instrumento. A única coisa que você precisa é crer, perseverar, usar a fé, confiar, buscar. Não é você que faz, você é o instrumento, mas quem faz é Deus. Como é Ele que faz, então para Ele tanto faz e tanto fez tuas condições humanas ilimitadas. É Ele que vai fazer, você só precisa ser o instrumento. Quem está compreendendo isso? A única coisa que você precisa ser é o instrumento. É Deus quem faz. Quem compreendeu até agora? Aí, só que, verso 13. Então disse Moisés a Deus: quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e me perguntarem qual o seu nome, que lhe direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou
eu sou, me enviou a vós. Disse Deus mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Deus: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-eis subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, então ireis, tu e os anciãos de Israel, ao rei do Egito, e lhes direi: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser por uma forte mão. Portanto, estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois disso, ele vos deixará ir, e eu darei graças a este povo, aos olhos dos egípcios. E quando sairdes, não saireis vazios. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joia de prata e joia de ouro, bem como vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e assim despojarei os egípcios. Diga glória a Deus. Então Deus chamou Moisés, falou para ele em outras palavras: olha, não importa a sua condição, você é apenas o instrumento, vai que eu estou com você, isso é suficiente. E aí Deus começa a passar para Moisés toda a orientação. Deus começa a falar para Moisés tudo que Moisés ia fazer. Deus começa a falar para Moisés tudo que Moisés ia passar, tudo que Moisés ia enfrentar. Deus começa a falar para ele todos os prodígios que iriam acontecer. E assim Deus faz conosco. Há quanto tempo você está na igreja e Deus está te direcionando? Deus está te orientando. Deus está dizendo para você como que você vai fazer, como que Ele vai fazer na sua vida, sim ou não? Então Deus vai falando para Moisés, orientando, dizendo para ele: olha, vai ser assim, vai ser dessa forma, vai dar certo, eu vou manifestar, o milagre vai acontecer, a maravilha vai acontecer, a minha mão vai libertar o povo. E assim é hoje. Há quanto tempo você está vindo na igreja? Há quanto tempo você ouve falar de Jesus? Você lê a Bíblia? Há quanto tempo você ouve falar: não, o milagre vai acontecer, vai dar certo, Deus é contigo, Ele não falha, Ele nunca falhou, o mesmo Deus de ontem, hoje, será para sempre? É ou não é? Mas mesmo depois que Moisés ouviu tudo isso, no capítulo 4, lê comigo aí: então respondeu Moisés: mas se não crerem em mim, nem ouvirem a minha voz, e disserem: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isto na tua mão? E ele respondeu: uma vara. Então lhe disse: lança na terra. Ele a lançou na terra, e ela se tornou em cobra. E Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Ele estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em vara na sua mão. É para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete a mão no peito. Ele meteu a mão no peito, e tirando a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse-lhe ainda: torna a meter a mão no peito. Ele tornou a meter a mão no peito, e tirando-a do peito, ela se tornara como o restante da sua carne. Se eles não crerem em ti, nem atentarem para o primeiro sinal, talvez crerão no segundo sinal. Mas se ainda não crerem nestes dois, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. As águas que tomaras do rio
tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem antes nem depois que falaste ao teu servo. Sou pesado de boca e pesado de língua. Disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala muito bem. Ele também te sai ao encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca, e com a dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. Ele falará por ti ao povo, e te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na mão, com a qual hás de fazer os sinais. Diga glória a Deus. Olha aí. Esse Moisés aqui, cheio de desculpas, está parecendo com quem? Com quem que esse Moisés está parecido? Não é conosco nos dias de hoje? Olha só. Deus fez o cajado se tornar cobra. Deus fez a mão ficar leprosa e depois curou. Deus fez a água se tornar sangue. Mas mesmo assim ele continuava dando o quê? Desculpas. Tentando sair fora. Ah, mas eu não sei falar. Não tem problema não. Vai outro falar no teu lugar, mas você vai. Queridos, o que eu quero que você entenda nesta noite, e o que eu quero exortar você, é necessário parar de usar o que é bênção como obstáculo só porque você não quer se esforçar. Essa é a chave de hoje. Parar de usar o que é bênção como obstáculo só porque você não quer se esforçar. Esse era o caso de Moisés. Moisés entendeu que era Deus que ia com ele. Moisés entendeu que Deus com ele não ia dar nada errado, a coisa ia acontecer, ia dar tudo certo. Mas Moisés colocou todas as desculpas possíveis, porque ele não queria se esforçar. Porque por mais que Deus fosse com ele, por mais que ele fizesse sinais e fez, por mais que Deus operasse através dele, mesmo assim ele sabia que não seria fácil, que ia exigir esforço, que ia exigir sacrifício, que ia exigir renúncia, que ia exigir fé. Quem está compreendendo até aqui? Então a gente sabe que Deus é com a gente, sim ou não? A gente sabe que se a gente pegar firme e buscar, vai dar certo. Sabe ou não sabe? Até porque quantos outros milagres já não aconteceram? Só que a gente começa a dar desculpa porque na verdade a gente está com preguiça espiritual e não quer pagar o preço, não quer esforçar, não quer sacrificar, não quer renunciar. Então é mais fácil dar uma desculpa do que enfrentar e crer que Deus está na frente. Quem está compreendendo? Então era muito mais fácil para Moisés Deus enviar outro no lugar dele, sim ou não? Era muito mais fácil para Moisés dar uma desculpa para tentar convencer a Deus que ele não podia, do que ter que enfrentar Faraó. Ainda que ele sabia que era Deus que ia estar com ele.
Mas o que eu quero que você entenda? Ainda que Deus esteja conosco, ainda que Deus esteja com você, e está, mesmo assim não será fácil. E por isso, às vezes a gente quer dar desculpa, e por isso a gente às vezes não vence. Quem está compreendendo? Então é necessário parar de usar o que é bênção como obstáculo, só porque você não quer se esforçar. A chuva, por exemplo, ela é bênção ou é maldição? Mas quantas pessoas usam a chuva para não buscar a Deus? A chuva, acaso chuva é obstáculo, gente? Chuva é o quê? Bênção. Mas tem gente que usa ela para poder dar o quê? Desculpas, dentre muitas outras coisas. E eu quero afirmar para você, abra aí em João, Evangelho de João, capítulo 9, verso 2 e 3, porque eu quero afirmar para você nesta noite, que até mesmo os problemas não são desculpas, até mesmo os problemas não servem de obstáculos, se você quiser vencer. Quer ver uma coisa? João capítulo 9, Evangelho de João capítulo 9, verso 2 vai dizer assim, a partir do verso 1, capítulo 9, a partir do verso 1 de João: quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Os discípulos de Jesus perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas isto aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Diga glória a Deus. Então nem mesmo os problemas servem como obstáculo ou desculpa, porque até os problemas que acontecem na sua vida têm um objetivo: glorificar quem? A Deus. Nem as dificuldades servem de desculpa e de obstáculo, nem a dor serve de desculpa ou de obstáculo, porque as dificuldades, os problemas e até mesmo as dores, elas têm um objetivo: fazer com que Deus seja glorificado aonde? Aonde? Na sua vida. Então não tem obstáculo. Diga glória a Deus. Então vou repetir. Repita comigo: pare, diga pare de usar o que é bênção como obstáculo, só porque você não quer se esforçar. Não tem desculpa, não tem problema. Sabe qual é o único problema que pode te impedir de vencer? Sabe qual o único problema que pode te impedir de vencer? Sabe qual é o único obstáculo que pode te impedir de vencer? É você mesmo. Você é o único problema que pode te impedir de vencer. Porque se você não der desculpa, ninguém mais pode te impedir. Diga glória a Deus. Amém. Você está compreendendo? Você crê nessa palavra? Então fica de pé no seu lugar, por favor. E a partir de hoje, meu irmão, minha irmã, para de dar desculpa. Para de dar o quê? Para de criar obstáculo aonde não tem. Não tem obstáculo, não tem obstáculo, não tem barreira, não tem muralha, não tem nada que pode parar quem é da fé. Nada. Porque quem é da fé, até os problemas têm um objetivo na vida de quem é da fé: serem vencidos para a glória de quem? De Deus na sua vida. Então chega. Amém. Olha para mim, a libertação de hoje quem vai fazer é você. É você que vai dar um basta.
nas suas lamúrias. Amém? Dê um basta nas suas lamúrias. Comece a enxergar as coisas de maneira diferente, irmãos. Comece a olhar as coisas de maneira o quê? Diferente. Para de colocar barreira onde que não tem barreira. Para de levantar obstáculo aonde não tem o quê? Obstáculo. Para. Deus é contigo. Deus é pronto. É o que Deus disse para Moisés: não, eu vou com você. Não, eu vou com você. Deus está com você. Quando você coloca obstáculos, é como se você estivesse tirando Deus da sua frente. Como que você crê que Deus pode tudo? Você crê que Deus pode tudo? Quem crê? Você crê que Deus está à sua frente? Então qual é o obstáculo que pode te parar? Então quando você deixa algum obstáculo te parar, significa que você tirou Deus da sua frente, porque algum obstáculo consegue parar a Deus? Hein, gente? Alguma barreira consegue parar a Deus? Então vamos pensar, se nenhum obstáculo pode parar a Deus, se nenhuma barreira pode parar a Deus e Deus está na frente, então como que vai me parar? Faz algum sentido isso? Não. Se Deus está na minha frente e nada pode pará-lo, então quem é o primeiro que vai passar pelo obstáculo? É Deus. Para o obstáculo me parar, primeiro ele tem que parar quem? E dá certo? O obstáculo para Deus? Então não pode me parar, porque é Deus que está na minha frente. Amém? Diga glória a Deus. Você entendeu? Então nessa fé, você vai seguir em nome de Jesus. Amém? Levante as suas mãos aos céus. Fale com Deus aí agora em nome de Jesus. Comece a clamar a Deus aí neste momento. Fala com Deus, fala: meu Deus, em nome do Senhor Jesus.